A revolta de Beckman foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região. A revolta aconteceu na cidade de São Luís entre os anos de 1684 e 1685. A partir de 1650, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, a província do Maranhão entrou em declínio devido à crise econômica que se instalou em função da carência de mão de obra escrava, bem como de abastecimento e escoamento de produtos. Por sua vez, a Companhia do Comércio do Maranhão, criada em 1682, deveria resolver os problemas mencionados. Contudo, ele não conseguiu cumprir adequadamente os compromissos. A operação da companhia agravou a crise econômica e fez crescer o descontentamento na região. Todos tinham algum motivo de insatisfação contra a companhia. Os grandes proprietários rurais entendiam que o preço oferecido pelos seus produtos eram insuficientes. Os apresadores de indígenas, contrariados seus interesses, reclamavam da aplicação das leis que proibiam a escravização dos nativos. Os comerciantes locais sentiam-se prejudicados pelo monopólio da companhia e a população em geral passou a viver em condições de extrema pobreza. Repetindo, a população passou a viver em condições de extrema pobreza, sofrendo com a falta de abastecimento de gêneros básicos, como alimentos e manufaturados, normalmente de péssima qualidade e vendido a altíssimos preços. Todos esses fatores levaram alguns habitantes a conspirarem contra a autoridade colonial. Entre os conspiradores estavam homens bons, cidadãos comuns e até mesmo clérigos, que não eram jesuítas. Entre os principais articuladores da revolta contra a administração colonial estavam os irmãos Manuel e Thomas Beckman, cujo sobrenome foi utilizado para nomear a revolta, por isso o nome Revolta de Beckman. Manuel era dono de engenho e foi um dos grandes líderes da revolta de Beckman. Já Tomás era advogado e cumpriu um papel secundário no desenrolar do movimento. Foi Manuel um dos responsáveis por convencer outros habitantes de São Luís a rebelarem-se contra a administração local. A revolta em São Luís iniciou-se no dia 24 de fevereiro de 1684, exatamente a data em que acontecia uma procissão religiosa na cidade. Os cidadãos rebelados renderam aos guardas que tomavam conta da casa de estanco, para em seguida controlar locais estratégicos da cidade. O capitão-mor do Maranhão, Baltazar Fernandes, foi preso durante a revolta. Com a cidade de São Luís tomada, os rebeldes formaram um governo chamado de Junta Geral de Governo e a entregaram para o comando de Thomas Beckman, João de Souza de Castro e Manuel Coutinho. O novo governo de São Luís tomou algumas medidas, como a deposição do capitão-mor, a expulsão dos jesuítas e a abolição da Casa de Estanco. O governo formado era composto por representantes de diferentes grupos presentes em São Luís, os homens bons, cidadãos comuns e clérigos. Os líderes do movimento tentaram levá-lo para os outros lugares da província, mas não conseguiram apoio. Durante mais de um ano, o governo da capital maranhense ficou sob o comando dos rebelados. Existem relatos que contam que, pouco a pouco, o comando da revolta de Beckman foi enfraquecendo-se, muito por causa de Manuel Beckman, dono de uma personalidade entendida por alguns de seus colegas como controladora. A revolta de Beckman durou mais de um ano, mas sem o apoio de outras cidades do estado ruiu. Em maio de 1685, os portugueses enviaram uma esquadra para São Luís e o comando da cidade foi recuperado sem muitas dificuldades. A esquadra portuguesa trazia Gomes Freire de Andrade, o novo governador do Maranhão. Muitos cidadãos de São Luís fugiram por medo de punições. A chegada do governador fez com que a normalidade, do ponto de vista da coroa, fosse restabelecida. O novo governador emitiu as ordens para prender os envolvidos com a revolta e as punições foram ditadas. Manuel Beckman e Jorge de Sampaio de Carvalho foram condenados à forca. Thomas Beckman e Eugênio Ribeiro Maranhão foram presos. Belchior Gonçalves foi açoitado e degradado de volta para Portugal. Outros envolvidos foram multados. Com o fim da revolta, os jesuítas retornaram e continuaram explorando a mão de obra dos indígenas. A Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta, pois a rejeição popular a ela era muito grande.
Por fim, a proibição acerca da escravização dos indígenas foi revista pela coroa no Maranhão. Em 1688, uma nova lei entrou em vigor a partir do mês de abril. Com essa lei foram criados critérios para a escravização dos indígenas e o controle sobre essas questões foi atribuído à Fazenda Real e à Corte. Com essa lei, retomaram-se as expedições, chamadas de descimentos, para realizar a captura dos indígenas. A escravidão de indígenas no Brasil só foi terminantemente proibida em 1755, por ordem do Marquês de Pombal. Então foi isso, vou deixar todas as fontes que eu usei nesse vídeo na descrição e no comentário fixado. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.